Quero também a manchete do Galo. Chegando no tiro de meta, repórter Cláudio Rezende. Volante Cissé brilha e faz gol em estreia com a camisa de Guiné. Técnico Barba Domingues vai ganhar reforço para a defesa quinta-feira. Bom dia, bom sábado, eu sou a Nath Fiuza, tô por aqui para te contar as informações do esporte e agora as informações do Galo, hein? Hora do time alvinegro aqui no nosso programa, o Atlético que tá se preparando para a retomada também do Brasileirão na semana que vem, trabalhos intensos com o técnico Eduardo Domingues, que observa o pessoal em Vespasiano, mas fica de olho também nas atuações dos jogadores do Galo que estão participando aí da data FIFA, né, com suas respectivas seleções. A gente teve, por exemplo, o Cissé marcando até gol, o volante aí, joia do Atlético. É isso mesmo, Cláudio Rezende? Conta mais, bom dia. Bom dia a você também, a todos do Tiro de Meta, sábado do Galo diferente, com treinamentos nesse fim de semana, sem partida oficial. E o técnico Barba Domingues observando não só os jogadores que ele vai poder ter à disposição no duelo contra a Chapecoense, quinta-feira, dia 2, às 7 da noite, na retomada do Brasileirão. Por exemplo, o zagueiro Vitor Hugo deverá ser liberado esse fim de semana para ser opção. E também o Maicon numa fase final, ali os volantes do Galo também se recuperando de uma lesão na panturrilha, mas data FIFA pro Galo. O Atlético ontem com vários atletas atuando em amistosos internacionais e sendo protagonistas. Jogadores do Galo espalhados pelo mundo. O Galo teve Cissé como grande destaque, fazendo gol na estreia pela seleção principal de Guiné. Amistoso ontem, Guiné empatou com o Togo 2-2. Cissé entrou no segundo tempo e fez o primeiro gol da reação. Depois Guiné buscou empate. Teve também Alaminda e Franco como titulares da seleção do Equador, no amistoso contra Marrocos. E teve também titulares Júnior Alonso pela seleção do Paraguai como lateral esquerdo. O Júnior Alonso é um jogador de confiança do treinador da seleção paraguaia, atuou quase todo o tempo, saiu no final. E da seleção chilena também titular, o Ivan Roman. O Galo trabalha para que esses jogadores cheguem a tempo de estarem disponíveis para o duelo contra a Chapecoense, mas tem a questão se eles vão jogar na terça-feira, que é também de amistosos por seleções, e vai depender da situação envolvendo o técnico Barba Domingues, até porque depois tem maratona de jogos, pode ser que a escolha seja por não utilizá-los nesse próximo desafio. Estreia aí do Cissé na seleção de Guiné, né? Na partida entrou ali no segundo tempo. O Guiné estava perdendo de 2-0 do Togo e empatou a partida. O primeiro gol foi do Cissé, não vou passar aqui, obviamente, não posso. Mas uma jogada dentro da área ali, de esquerda, né? De canhota, fuzilou o gol e abriu o placar para o time de Guiné, que no final empatou a partida. Então o Cissé começando aí, estreando com o pé direito, muito bem, o garoto atleticano. Entre os equatorianos, vamos falar aqui, ó, Alaminda. O Tanaka postou, Alaminda saiu aos 70 minutos de jogo, Preciado entrou no mesmo período, né? Foi praticamente saiu entre o outro, né? Bela partida do Minda, atuou como um ponta esquerda quando o Equador tinha a bola e como um ala meia esquerda sem a bola. Apoiou bem no ataque e ajudou demais defensivamente, precisa de mais minutos aqui. E assim, assiste a partida, o Alaminda teve até um lance que ele quase fez um golaço, né? Batendo de fora da área. E fez uma boa partida, não foi espetacular, mas fez uma boa partida mostrando que tem sim qualidade, que pode atuar pelo lado do campo tranquilamente no Atlético, voltando aí para marcar, para ajudar defensivamente. Então gostei da partida dele. O Alan Franco também, ele joga mais ali pelo lado direito defensivo no time do Equador, foi bem seguro na partida, bem tranquilo. O Preciado é engraçado, ele joga na seleção do Equador como um ponta, né? Bem aberto ali pela direita, mas joga pelo setor ofensivo, até conseguiu alguns cruzamentos ali, mas jogou muito pouco. Não dá para avaliar, né? Não vi a seleção do Paraguai, o Alonso, não acompanhei, mas desses jogadores aí gostei muito do Alaminda, tomara que ele tenha mais oportunidades aqui no Galo. E aí, você assistiu? O que você achou? Comenta aí. Isso é importante, né, Romano? Cissé, por exemplo, sendo destaque, o Minda jogando, Alan Franco. Isso é ótimo, né? Agora tem que mostrar isso com a camisa do Atlético. Né?
Eu acho que o Cissé, principalmente, merece um destaque, porque é um menino de muita personalidade. Ele entrou no time do Atlético e não sentiu. A primeira vez que ele é convocado, ele vai para a seleção do país dele e marca gol. Quer dizer, mostra que ele é um jogador de uma personalidade muito forte, que não sente tanto. Isso pode ajudar demais o Atlético. Agora, os outros precisam ir bem com a camisa do Galo. O Galo tá precisando que o Preciado vá bem na lateral direita, que o Minda jogue no Atlético, né? Que até agora ele não jogou com a camisa do Atlético. O Alan Franco a gente nem precisa falar que é aquela regularidade. Boa, e olha sim. que ele não é primeiro volante, jogando como primeiro volante. E muita gente às vezes fica reclamando, mas o Alan Franco, ele não é primeiro volante, tá sendo adaptado, ele não tem essa característica. E até faz mal pro jogador, porque ele joga no Atlético de um jeito improvisado, aí chega na seleção, ele joga mais avançado na posição dele, ou ele joga aberto pelo lado direito, já jogou de lateral direito também, até contra o Brasil. Então, assim, são essas situações que o Atlético espera que esses jogadores joguem bem, com a camisa dele. Legal demais jogar bem para a seleção do seu país, mas tem que jogar bem com a camisa do Atlético. É isso que o Atlético precisa, e é o Atlético que paga o salário. E o Atlético, então, segue se preparando para quebrar o jejum de vitórias fora de casa. Rezende, conta pra gente mais do Galo. Aqui na cidade do Galo segue a preparação do Barba Domingues para o próximo desafio do Atlético para encerrar esse jejum de não pontuar, de não vencer fora de casa como visitante no Brasileirão, duelo contra a Chape na quinta-feira, dia 2. Para esse jogo, o zagueiro Vitor Hugo deverá ser liberado ainda nesse fim de semana, no máximo no início da próxima. O zagueiro Vitor Hugo já fez um trabalho hoje com bola junto com os colegas. Naquele início de transição, o Vitor Hugo que teve uma pequena lesão muscular na panturrilha, que ficou fora dos últimos jogos. E aí o Vitor Hugo, o Juan e o Lianco, né, que vem de um longo tempo de inatividade, seriam os 3 zagueiros disponíveis a princípio, até porque o Ivan Roman e o Júnior Alonso estão com suas seleções, não estão participando desse período aí de treinamentos. E o volante Maicon está um passo atrás, mas foi a campo novamente, deu algumas corridas, mas ainda de tênis, o jogador segue em tratamento. Maicon já é mais difícil o aproveitamento dele no retorno contra a Chape. Vai ter trabalho, Barba. O Galo tem esse jejum aí de vitórias fora de casa e aí pegar uma Chapecoense lá com um gramado diferente agora, né, Romano? Um gramado que o atleta é acostumado. Tá acostumado, sim. Né? Porque o gramado sintético o atleta também está acostumado. A questão é quais jogadores o Eduardo Domingues terá à disposição. Quais jogadores ele vai poder contar. Porque o atleta tem 7 jogadores convocados, depende de como esses jogadores vão chegar. Né? Se vão chegar a tempo, cansados ou não, se vão estar contundidos ou não. E se ele poderá contar ou não. O Cláudio já disse aí, o Maicon para o jogo da Chapecoense dificilmente, mas talvez tenha a possibilidade do Vitor Hugo zagueiro. Então vai depender muito, o Barba tá naquela situação, tô trabalhando o time aqui, mas sem saber se eu vou contar com os caras ou não. De volta, Cláudio Rezende. O Barba Domingues, logicamente, nesse período que ele tem sem jogo oficial, além de treinar a equipe, coloca tudo também o planejamento no papel. Serão 10 jogos do Campeonato Brasileiro até a parada para a Copa do Mundo. Os campeonatos vão parar ali no fim de semana último do mês de maio. Então até lá o Galo vai ter 6 duelos como visitante no Brasileirão, num total de 10, e os 6 duelos da Copa Sul-Americana. Toda a fase de grupos será disputada nesse período. Além dos confrontos de mata-mata contra o Ceará pela Copa do Brasil. Ao todo, são 18 jogos no período de 59 dias. É um jogo a cada 3 dias, a média. E o Galo deve priorizar, sim, o Campeonato Brasileiro. Vamos ter uma situação, por exemplo, de duelos contra Flamengo e Cruzeiro. E entre esses 2 jogos, que são clássicos, são rivais históricos, o Galo vai jogar em Cusco, no Peru, contra o Cienciano, pela Sul-Americana. Então, se tiver que privilegiar, com certeza serão jogos contra Flamengo e Cruzeiro, e aí contra o Cienciano, poupar alguns jogadores. O calendário do Galo
Barba que chega com essa responsabilidade de ajustar esse time, e aí as atenções em Campeonato Brasileiro e também na Copa Sul-Americana. É o ano do Galo, Romano. Mas o Cláudio falou um negócio ali interessante. Porque é o seguinte, o Atlético tem Flamengo e Cruzeiro, só isso, os dois maiores rivais dele. E no meio disso tem o Cienciano, que é a estreia lá. Aí é altitude, aí no meio de 2 jogos pesados, não sei se vai levar time principal lá não. A programação do Atlético tem treinamentos neste sábado e também no domingo, um fim de semana diferente, sem jogo oficial. Depois vem maratona de jogos por aí, a partir da Chapecoense na quinta-feira. Anote na sua agenda, 7h, dia 2 de abril, jogo na Arena Condá, interior de Santa Catarina. O Galo que trabalha com logísticas dos atletas de suas seleções para que eles possam estar disponíveis para o técnico Barba Domingues. Agora, é uma situação que será definida também com a comissão técnica se vai valer a pena utilizá-los. Jogadores que estão sendo protagonistas em suas seleções em duelos de data FIFA nesta semana. O Atlético que na categoria sub-20 venceu o Itabirito 3-2 na manhã desta sexta-feira e semana que vem estreia no Campeonato Brasileiro Série B contra o CRB em Alagoas. Eu fico por aqui, forte abraço. Valeu, galera. Fui! Fala, massa! Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal. Espero que as notícias tenham sido relevantes para todos, né? Em relação aí à data FIFA e o galão da massa em relação ao treinamento para a próxima partida. Muito obrigado aí pela sua companhia, a preferência pelo canal, tá bom? Peço o like de vocês aí para deixar aquela força aí, tá? Para quem tá chegando, seja muito bem-vindo. Você que chegou agora e não conhece o canal, tá bom? Esse canal aqui é do Galo, falamos apenas do Galo. Então você chegou no lugar certo, venha fazer parte. Deixa meu convite aqui para você estar se inscrevendo no canal, ativando o sininho também, que é muito importante para tu não ficar de fora de nada. E o like, tá bom, gente? O like é muito importante, ajuda demais aí a gente continuar trabalhando cada vez mais para trazer sempre informações em primeira mão e sempre mantendo o canal crescendo. E a gente conta muito com vocês. Então também quem puder estar tirando um tempinho para estar compartilhando o vídeo com os amigos é de grande ajuda aqui no canal, tá bom? Fiquem à vontade, tá bom, gente? Fiquem à vontade aí, porque esse canal aqui é de vocês, tá? Então fique à vontade para estar deixando sua opinião em relação a tudo. Para quem acompanha os jogos aí dos jogadores do Galo lá fora, deixa aí a opinião de vocês, o que vocês acham. Jogaram mais lá do que aqui no Galo? O que vocês acham? Deixa aí no comentário, que a gente sempre está olhando todos os comentários. E outra coisa que eu queria falar é o comentário de vocês. A participação de vocês aqui no canal ajuda demais o canal a continuar crescendo. Então, já peço a vocês aí, tá? Para estar deixando sua opinião. E agradecendo também a todo mundo aí que compartilha aí os seus comentários, que é muito importante. O canal já tende a crescer cada vez mais. E eu vejo aí, né, vocês participando, muito bom. Muito legal mesmo. Muito obrigado a todos. Eu vou ficando por aqui, tá? Um forte abraço a todos aí. Tamo junto, até a próxima. Valeu, massa.